Salve, salve vocês! Eu sou Eliseu Vieira. Sou Lucas Danilo. E esse é o Mindcast Brasil, o podcast que vai impulsionar o seu potencial e transformar sua jornada para o sucesso. Hoje temos a honra de receber aqui o Dr. Marcelo Colli, que é advogado criminalista e consultor em compliance antidiscriminatório, conselheiro seccional da OAB de Minas Gerais, presidente da Comissão Estadual de Promoção da Igualdade Racial da OAB de Minas Gerais e conselheiro municipal de Igualdade Racial em Belo Horizonte, Minas Gerais. Doutor, é uma honra recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, fica à vontade. Eliseu, Lucas, eu que agradeço, para mim é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade da gente conversar sobre temas tão importantes. Espero poder contribuir com todos os ouvintes. Muito bom. E para começar, doutor, gostaria que você falasse um pouco da sua história, como é que iniciou, né, o doutor Marcelo, qual que foi o seu início, né, a sua manjedoura, como se deu? Bom, eu sou de Belo Horizonte, nascido e criado, tá? Nasci no bairro Céu Azul, em Belo Horizonte, que é uma região, né, o vetor norte, e para trás da Pampulha um pouquinho. Sou filho de pais que não cursaram ensino superior, minha mãe era bancária, meu pai eletricitário da CEMIG, inclusive desde que me entendo por gente, né, ele era envolvido com a luta sindical, foi presidente de sindicato, foi presidente da CUT Minas. Só que, infelizmente, eu o perdi muito cedo. Meu pai faleceu, eu tinha apenas 13 anos. Consegui viver muita coisa com ele, né, muitos aprendizados, mas realmente foi uma perda que marcou minha vida. Isso me fez amadurecer de uma forma muito obrigatória, né, muito rápida. Eu sou filho da escola pública em Belo Horizonte, sempre estudei tanto no ensino fundamental como no ensino médio em escolas públicas. Posteriormente, né, ingressei na PUC Minas, na unidade Praça da Liberdade, no curso de Direito. Durante um ano eu também cursei, concomitantemente na UFMG, cursos de Ciências do Estado, mas em dado momento eu optei por, né, investir exclusivamente no Direito, e aí eu comecei a fazer as trajetórias de estágio. Eu sempre fiz estágio em áreas de Direito Público, trabalhei bastante com Direito Tributário, e no último ano da minha faculdade, também infelizmente marcado pela perda da minha mãe, eu perdi minha mãe aos 20 anos, eu fui para o direito penal, que é onde eu me encontrei, onde eu sempre tive uma certa vocação para atuar, e desde então estou exclusivamente na advocacia criminal e agora também trabalhando com direito antidiscriminatório, com a consultoria em compliance. Minha história foi marcada, eu acho, por esses grandes momentos que, de uma certa forma, me obrigaram a seguir em frente. Felizmente eu nunca interrompi essa trajetória, não parei de estudar, não parei sempre trabalhando, né, buscando o nosso lugar ao sol, né, que a gente não pode baixar a guarda, mas também foram coisas que me marcaram muito na minha trajetória, tanto profissional como também enquanto cidadão, né? Então essa busca por direitos, o direito penal ele traz isso muito pra gente, né? Essa coisa de lutar pela liberdade, pelo direito muitas vezes das pessoas que nem têm condição de ter um advogado. Então eu tive uma experiência na advocacia popular, que também me ajudou a moldar esse lado humano, esse lado cidadão. Mas já de 2018 para cá, atuo exclusivamente com a advocacia particular, privada, nos moldes clássicos de escritório. E é isso, né? Atualmente eu estou na OAB, tenho uma felicidade de desenvolver um trabalho lá relacionado à questão racial, que é também um dos pilares da minha vida, que é essa luta por justiça social, essa luta pelo que inclusive está na nossa Constituição, né? Sim, enquanto um objetivo da República, que é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, onde os preconceitos foram extirpados. Então estou nessa batalha. Não, bacana demais. E é bom você falar isso, que eu vou pegar esse gancho, né, da questão do racismo. Como é que você avalia o cenário atual do Brasil em relação ao racismo? Ele está na vanguarda, ele está muito lá atrás? Como você vê isso, né, no Brasil como um todo? Como o Brasil está lidando com essa questão, né? Eu acho que historicamente o Brasil ele tem uma tecnologia de ser racista muito avançada. Tá? Quando a gente faz sempre essa oposição com os Estados Unidos, com a África do Sul, onde a gente vivenciou contextos de apartheid, né, sociedades fisicamente divididas entre bairros de branco e bairros de negros, onde pessoas negras eram proibidas deliberadamente de frequentar certos espaços, a gente tende a acreditar que essa violência racial lá perpetrada era muito pior do que a daqui. Só que, na verdade, o que o Gilberto Freire chama ali na década de 30, 40, tido como pai da sociologia brasileira, de democracia racial, nada mais é do que a capacidade do brasileiro de lidar com o racismo como se ele não existisse. E isso muitas vezes torna o racismo ainda mais cruel. Então a gente tem, por exemplo, a gente é o único país da América Latina que teve um império.
Todos os outros migraram de um processo de colonização para um processo de independência. O único país que teve, né, assim, um filho do colonizador reinando como imperador foi o Brasil. A gente foi o país que aboliu a escravidão mais tardiamente e que tem mais dificuldade, muitas vezes, de discutir essa questão. Nós somos o país mais negro do mundo, fora do continente africano, e a gente ainda tem dificuldade de conquistar direitos mínimos para as pessoas negras. Então isso que eu chamo de uma tecnologia de ser racista, né, uma tecnologia de racismo, porque a gente, de uma certa forma, coabita com o racismo sem se constranger enquanto nação, sabe? Muitas vezes sem, inclusive, sabendo que ele existe, mas imaginando que ele está sempre longe. E a verdade é que ele está em todos os lugares, né? Ele está instalado na nossa estrutura e ele está aí para todo mundo ver, né? É muito simples você verificar o racismo no cotidiano. Doutor Marcelo, o senhor cita aí de maneira bacana um dos objetivos da República que está previsto lá na Constituição. Eu queria pedir ouvir o senhor sobre a Lei de Preconceito Racial, Lei 7.716, que nasce em 89, um ano após a Constituição. Essa lei, claramente no papel, né, é uma lei muito bonita, né, mas uma lei que a gente vê claramente que muito não tem sido cumprida no nosso país. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a Lei de Preconceito Racial, se tem sido cumprida, se não tem. Perfeito. A Lei dos Crimes de Racismo, ela vem exatamente em 89, né, acompanhando a Constituição, porque o racismo é um crime previsto na Constituição, né? O dever de combater o racismo enquanto delito, ele está estabelecido na Carta Magna. E essa é uma exclusividade, assim, pouquíssimos tipos penais estão ali expressados, o que demonstra que no momento de pensarmos na Constituinte, né, quais seriam as bases do nosso país para a construção desse país maravilhoso que está ali traçado na Constituição, mas que a gente ainda vai ter que lutar muito para conquistar, que esse era um dos pontos que a gente precisaria conquistar. E quando a gente faz a lei do racismo logo em seguida, eu tenho uma crítica a essa lei, porque ela foi de alguma forma importada, exatamente desses países que eu acabei de citar, os Estados Unidos, a África do Sul. E ela traz um combate ao racismo que não é o racismo brasileiro. Por exemplo, a gente tem uma série de tipos penais que vão dizer você não pode negar emprego, promoção no emprego, acesso ao espaço público, acesso em restaurante, salão de cabeleireiro. Mas assim, a forma que o tipo penal está estabelecido ali, para que ele se configure, você vai precisar de ter uma conduta dolosa, intencional e expressa para que o crime seja configurado. Eu vou te dar um exemplo. Você teria que entrar num lugar e ter uma placa dizendo que ali pessoas negras não são bem-vindas. Mas o que a gente vê na prática é a ausência das pessoas negras nesse espaço por um processo sofisticado, por um processo sutil de exclusão. Velado, né? Velado. Então, a exclusão ela acontece ali, seja pelas próprias questões econômicas, e aí obviamente a gente não está a falar de crimes, é muito caro para ser acessado, ou a pessoa tem acesso, mas ela é maltratada, ela é negligenciada, né? Ela entra numa loja, por exemplo, e aí não vai ter, como já existiu nos Estados Unidos e na África do Sul, um vendedor que chega e fala, você sai daqui, você não é bem-vindo. Mas ele não vai lá atender, ele responde com má vontade. Né? Ele não dá um atendimento da mesma forma que ele dá para as pessoas brancas. E eu acredito, ainda vamos precisar ver como que o judiciário vai assimilar isso, que essa última reforma que aconteceu agora no início de 2023, ela resolve isso em partes. Porque ela traz, né, no artigo 20 algum dos desdobramentos, né, algum dos parágrafos, dizendo o seguinte, que o juiz deverá interpretar como discriminação aquela conduta que é perpetrada contra uma pessoa ou um grupo racialmente localizado, que não é perpetrada quando existe ali um grupo majoritário. Ou seja, se você identifica, até numa perspectiva de contexto, que uma pessoa negra foi tratada de forma diferente de uma pessoa branca, ainda que não exista um ato explícito, o crime de racismo poderá estar configurado. E aí ele coloca isso como uma imposição de interpretação da lei pelo magistrado. Assim, os magistrados deverão interpretar essa lei dessa forma. E nós ainda não tivemos tempo de colher esse fruto, né, de como que isso vai ser recebido, mas se isso for de fato implementado, talvez a gente veja uma ampliação da aplicação dessa lei, que é necessária. Quem pratica crime tem que responder pelos seus crimes, e aí a gente tem uma sociedade que clama, né, pela não impunidade, isso também quer dizer não impunidade aos racistas. No papel ela é muito bonita, né, doutor? É um crime imprescritível, inafiançável, sujeito à pena de reclusão, mas na prática, pelo que o senhor está falando, é difícil encaixar
as situações ao tipo penal, né? São tipos penais, sim, feitos para países de fora, por exemplo. Claramente eu entendi o que o senhor falou. Então, na prática, para enquadrar, às vezes, uma pessoa naquele tipo específico na lei de racismo, já é mais difícil. A gente vê esse defeito nos dois campos, na verdade, né? Se a gente pegar os conceitos do Zaffaroni, de criminalização primária e secundária, a criminalização primária está no momento de formulação da lei pelo legislativo. Então, assim, a lei já é mal feita. Isso. E aí você ainda tem um processo de criminalização secundária. Quer dizer, não, isso é mal entendido. Ou seja, na verdade, você vai ter ali uma seletividade negativa, né? Assim, essa lei eu não aplico. As pessoas não percebem isso. Ah, não, você está entendendo errado, isso é mal entendido. Não, ela não te atendeu porque ela estava ocupada. E, na verdade, esse é um segundo ponto de dificuldade. Mas eu acho importante também destacar o lado positivo. Eu acho que cada vez mais as pessoas, não apenas as pessoas negras, né? Toda a sociedade tem crescido no sentido de exigir o cumprimento dessas leis. Então, não raramente a gente vê, né, pessoas que são vítimas desse crime se insurgindo e exigindo a aplicação dessa lei, pessoas que estão ao redor comprando essa briga junto, e eu acho que é importante que a gente faça isso mesmo, né? Sim. Você está diante de uma situação de que, posso ser sua testemunha, você falou isso mesmo, tratou diferente mesmo. Porque aí a gente está vendo assim, um aumento das denúncias, né? Todo ano a gente, nos últimos 3 anos, pelo menos, né, consequentemente a gente vê um aumento dos registros. Eu acho que isso é um efeito, assim, o racismo ele continua existindo. As pessoas estão denunciando mais, né? As próprias autoridades estão se preparando mais para esse momento. Então tem essa vantagem, sabe? As pessoas estão começando a se apropriar mais desse instrumento legal também. Inclusive teve um caso emblemático recente, do jogador. Exatamente, doutor. Choveu no meu celular essa pergunta para me passar para o senhor, né? A gente ficou muito revoltados, podemos dizer assim, com a situação que aconteceu com o Vinícius Júnior. É uma situação mais atual. Acredito que o Vinícius Júnior talvez seja, no momento, a voz mais emblemática nessa causa. E, inclusive, o próprio presidente da La Liga, que é onde ele joga, critica de maneira errada Vinícius Júnior. E o mundo inteiro abraçou, assim, né? Boa parte do mundo abraçou. Queria que o senhor falasse um pouco, o pessoal podia me perguntar como o senhor viu aquele episódio do Vinícius Júnior, que foi terrível, né? Nos últimos dias aí, em maio, né? Se não me engano, aconteceu os episódios. Eles são recorrentes, né? Mas o mais pesado foi em maio agora. Sim. Eu acho que esse episódio ele é interessante porque, cotidianamente, a gente fica, de uma certa forma, se questionando, assim. Até onde vai ser necessário fazer esse enfrentamento ao racismo? Até onde vai ser necessário ter políticas afirmativas, como as cotas raciais? Isso já não está superado historicamente, já não tem muito tempo o fim da abolição. E aí vem um caso como esse para esfregar na nossa cara, da forma mais vil e repugnante que o racismo existe. Que é basicamente um estádio inteiro, claro, né, repetindo uma palavra com a intenção de insultar alguém em razão da sua cor. E no final das contas quem está denunciado é o Lancelotti. Essa é a lógica do racismo. Né? É interessante, assim, eu faço muitas palestras e tem uma dinâmica que a gente faz que é assim, você chega para um auditório lotado e pergunta quem aqui acha que existe racismo no Brasil? Em via de regra, 90%, se não 100% das pessoas levantam a mão e reconhecem, não, existe racismo no Brasil. E aí você faz uma segunda pergunta assim, quem aqui é racista? E aí ninguém levanta a mão. E aí você faz uma constatação estranha, né, bizarra, que nós estamos num país onde existe racismo, mas ninguém é racista. Né? Até por esse racismo sutil, eu não vou dizer que não aconteceria no Brasil, porque já aconteceu. O que o goleiro Aranha viveu... O time deles, o time adversário ainda perde a classificação, né? É eliminado, não é isso? Exato. O goleiro Aranha sofreu exatamente a mesma coisa há uns 10 anos. Foi, a dúvida. Né? Que era o estádio gritando o nome de um animal para ofender ele. Exatamente. Então, assim, não está distante. Né? E, assim, é repugnante, é absurdo que lá não exista nenhum tipo de disposição em relação a isso. Historicamente, é até estranho, porque se você pensar a constituição histórica do próprio povo espanhol, você tem uma pluralidade étnica ali muito grande. A própria Catalunha é isso, né? Você fala um outro idioma. Ali foi um espaço ocupado pelos mouros, né? Que são árabes, por muito tempo. Eles são, inclusive, em tempos mais remotos, eram vistos pelos outros europeus como inferiores por terem uma miscigenação. Então, assim, basicamente a pessoa que nega a sua própria história, muitas vezes, de reconhecer que a diversidade racial faz parte da sua construção enquanto país, enquanto sociedade. Mas que quando vê outro, em tese, numa posição de inferioridade, né? Porque assim, o racismo ele sempre vai se replicar numa lógica de hierarquização.
de raças, tá? Para que você, na verdade, muitas vezes ele começa, historicamente, o racismo científico, ele começa com a demarcação do branco enquanto superior. E aí, consequentemente, as outras raças são inferiores. Uhum. Então, não há que se falar em racismo sem falar sobre supremacia branca. E aí o que eu quero dizer, fazendo esse link com o Vini Júnior, num contexto europeu, muitas vezes esses povos sofrem na mão de outros povos, porque em tese eles são miscigenados, então eles também seriam inferiores, em comparação a alemães, a outros povos. Né? Obviamente eu não defendo, estou dizendo que isso já aconteceu. Sim. Isso aconteceu no Brasil, que no Brasil, quando a gente faz o processo de substituição da mão de obra escrava por europeus, existia um interesse maior, né, por europeus que fossem suíços, alemães. Os latinos, então italianos, espanhóis, os próprios eram vistos como inferiores. Então, assim, dentro da lógica do racismo científico, são povos que já sofreram com isso e sofrem com isso. Exatamente. Mas replicam isso quando estão a falar de um sul-americano, negro, brasileiro. Então, assim, o racismo ele é muito cruel porque... e aí é bizarro você ter racistas no Brasil, porque é isso, o cara é racista aqui contra o negro, mas ele pisa na Europa e ele sofre racismo do europeu. E isso que você falou é muito forte, repetindo as suas palavras, porque esse episódio do Vinícius Júnior, não sei se pela força da internet, mas ele foi repugnante. Eu me peguei em alguns momentos ligando a televisão que eu não estava aguentando ver. E algumas pessoas comentavam isso e realmente foi um episódio drástico. E eu achei bacana o que o senhor falou e concordo. Quem tinha dúvida se existe o racismo, eu acho que não tem mais, né? Depois daquele episódio. Mas eu acho que, aí sinceramente, é uma opinião, né? E eu faço questão de sempre deixar muito claro que é opinião e o que eu entendo, porque o que eu coloco aqui como entendimento é o que é fruto de anos de dedicação, de estudo, pesquisa, tem fonte, né? E me coloco à disposição de qualquer ouvinte, inclusive, para discutir isso e trocar textos, né? Trocar ideias, porque eu acho que é isso que faz a evolução do pensamento. Mas agora, assim, colocando como uma opinião, eu acho, sinceramente, que não é possível viver no Brasil e discordar da existência do racismo. Não há. Isso é uma cegueira deliberada. É uma opção, é uma escolha ignorar o racismo. Mas sustentar que ele não existe é inacreditável. Porque os próprios marcadores sociais demonstram isso. Né? Se a gente faz qualquer tipo de comparação estrutural, você vai ter uma prevalência de pessoas brancas em posições de status, de poder e de representatividade, e uma prevalência de pessoas negras numa posição de inferioridade, de menor renda. Isso quer dizer que, é bizarro, porque inclusive a única forma de você responder isso, que não racismo estrutural, é sendo racista. É dizendo que as pessoas brancas são melhores que as pessoas negras, por isso que elas estão ocupando posições diferentes. E não é isso o caso. Você tem exatamente um processo histórico que leva a essa composição. Então, eu não consigo, e aí pode ser também o meu olhar, por isso que eu coloco como opinião, eu não acredito que seja possível alguém viver no Brasil real, né? Porque também existem os castelos também, né? Tem os bairros de luxo, onde as pessoas não saem dali, e aí talvez ali seja mesmo quase uma Europa. E mesmo assim lá você vai ver o racismo, porque quem está limpando a sua casa é uma pessoa negra, quem está te servindo no restaurante é uma pessoa negra. Tem um teste muito simples, né, para fazer um fechamento desse ponto, que é o teste do pescoço. Sempre que você estiver em algum local que é considerado um local de grande destaque social, levanta a cabeça e olha ao redor. Então, assim, vamos na churrascaria mais cara aqui de Governador Valadares. Qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Eu aposto com vocês. A gente vai levantar a cabeça e a presença das pessoas ali sentadas para consumir não guarda relação com a proporção da população brasileira. Seria no mínimo meio a meio. Se a gente for num espaço, numa grande palestra, se a gente for no Congresso Nacional, se a gente for na sede de qualquer partido político, de esquerda, de direita, de centro, a composição desses espaços eles vão ser majoritariamente brancos, majoritariamente masculinos, para não falar só do antirracismo, né, o antidiscriminatório, a gente tem que pensar a questão de gênero, né, de pessoas neurotípicas. Então, existe uma série de isso é perceptível, é muito fácil de perceber isso. E aí, assim, eu entendo que quem não percebe isso, muitas vezes é porque está alienado da realidade mesmo. Está vivendo um outro mundo, um mundo paralelo, que não é o Brasil real. Bacana. Entrando nessa questão histórica, né, você falou, esse processo histórico de
do racismo estrutural, né, que estruturou o racismo no Brasil. Como é que isso ocorreu? Como é que se deu essa situação? Porque muitas vezes as pessoas, né, elas vão... É normal do ser humano replicar uma coisa sem entender o que é, de fato. Né? Então, até mesmo para os ouvintes de casa entender, né, se fala muito hoje, né, o racismo estrutural, mas o que é? Como se originou isso? Perfeito. Antes eu vou fazer porque eu faço questão às vezes de trabalhar alguns conceitos, porque eu acho que o que engrandece não são só as opiniões, mas os estudos. Um conceito que ele é fundamental e anterior até a sua pergunta é o seguinte: o que é raça? Tá? Raça surge num contexto ali do século XVIII, aproximadamente, 18, 19, enquanto um avanço da ciência, né? Raça, quando a gente olha a etimologia dessa palavra, ela diz respeito à categorização, à divisão, né? Então, a raça nada mais é do que uma forma de você categorizar. E muito utilizado pela biologia, né? A gente tem espécie, gênero, raça, espécie, enfim. E aí, raça, então, é uma forma de você diferenciar. Com o avanço, né, assim, naquele tempo histórico, foi estabelecida uma relação entre seres humanos divididos em raça. E aí essa categorização era feita a partir da forma como essas pessoas eram percebidas. Né? Isso a gente está falando de muito tempo antes da biologia, da genética existir. Então, você categorizava, né? Pessoas que tinham determinados traços eram ali da raça branca, raça negra, os indígenas, os asiáticos, enfim. Isso foi sendo categorizado a partir de traços que, de fato, se você consegue observar, né, dentro da diversidade humana. O problema, como eu disse mais cedo, é que esse conceito de raça ele foi sendo estabelecido assim, enquanto uma mera divisão, ele não gera problema nenhum. Né? Assim, fulano é asiático, outro é africano. Isso em si não é problemático. O problemático é que isso foi sendo feito numa lógica de hierarquia. Então foi sendo colocado, né, o branco europeu como superior e aí os outros de forma decrescente inferiorizando. Né? E aí esse distanciamento ele é feito com uma pseudociência. Como se de fato existissem características biológicas que tornassem um melhor do que o outro de forma inata. Quando a gente quando a gente descobre, por exemplo, a genética, a gente começa a perceber que as diferenças entre qualquer um de nós aqui é muito pequena, e é tão pequena que não justifica uma diferenciação de raça. Até porque, se você fizer uma análise genética de semelhantes, talvez eles sejam mais distantes geneticamente do que não semelhantes. Vou te dar um exemplo. É possível que um brasileiro tenha mais proximidade genética com o dinamarquês do que o dinamarquês com o suíço. Entendi. Né? Ou um congolês ser mais próximo de um francês do que de um senegalês. Porque, de fato, não faz diferença assim, estar no mesmo continente ou ter traços semelhantes. A nossa genética é tão imenso esse universo que as diferenças são mínimas. Então, geneticamente, não faz sentido discutir raça negra, raça branca. E aí você fala, bom, Marcelo, então tudo que você falou aqui não serve, porque você já falou que raça não existe. Então, o racismo também não existe. A questão é que a raça ela continua existindo enquanto um conceito social. Porque fato é que, ainda que não sejamos não tenhamos raças diferentes, biologicamente falando, a nossa sociedade trata diferente as pessoas por uma percepção de raça. Então, primeiro, raça é um conceito social, não é um conceito biológico. Tá? E enquanto conceito social, aí entra, né, na sua pergunta, que você pergunta sobre racismo estrutural. O que é o racismo? Né? A prevalência de um conceito social de raça em relação ao outro, e isso dentro de uma lógica de estrutura de poder. Como que você chega nessa estrutura? Né? O Silvio Almeida, que é quem escreve um livro muito conhecido, que chama Racismo Estrutural, inclusive atualmente é ministro dos Direitos Humanos do governo federal, ele faz questão de diferenciar 3 conceitos. Preconceito, que é basicamente uma ideia pré-concebida em razão de qualquer tipo de percepção mental, que pode ser inclusive positivo. Você pode ter um preconceito, assim, que já foi, felizmente a gente vem superando isso como sociedade, né? A loura burra, né? Era um preconceito de que pessoas com determinado traço seriam mais ou menos inteligentes. Mas também pode ser positivo. Por exemplo, asiáticos são bons em matemática. É um preconceito positivo, você está associando, mas assim, é um preconceito. A pessoa, porque é algo, ela vai ser também algo. Né? A discriminação é quando você utiliza o preconceito como estrutura de poder. Ou seja, quando você consegue diferenciar, discriminar a pessoa, então você necessariamente está exercendo poder. Assim, determinado tipo de pessoa não entra nessa balada.
Assim, se a pessoa estiver mal vestida, ela não entra nessa balada. Se ela estiver bem vestida, ela entra. Você está discriminando pela roupa, né? Se a pessoa é negra, eu não contrato. Se ela é branca, eu contrato. Você está discriminando por elemento de raça. E assim sucessivamente. O racismo, para o Silvio Almeida, ele vem enquanto um fenômeno que é constituído historicamente, sociologicamente, economicamente e juridicamente. Então, sendo um processo histórico, né? Dentro de uma janela de tempo, de forma que as pessoas vão sendo estruturalmente discriminadas. Então, a principal diferença aqui da discriminação para o racismo é que o racismo estrutural ele é a discriminação sistemática de determinado grupo racial ao longo do tempo, né, por meio desses mecanismos de poder, que é o poder judiciário, o poder econômico. Assim, aonde está congregado as riquezas do Brasil? Né, aonde está congregados, reunidos o poder jurídico, né, ou, enfim, o poder... né, o poder em geral. Sim, o poder político. A força motriz para fazer mudar a realidade onde está. E aí, quando você faz uma fotografia dessa sociedade, você percebe que o elemento racial foi determinante para a estruturação dessa sociedade da forma que é. Então, acho um ótimo exemplo disso, né? A gente tem, nos grandes centros financeiros do Brasil, como a Faria Lima, uma série de pessoas que são resultado de um processo de imigração de europeus para o Brasil, principalmente italianos, né, alemães. Por que a gente não tem pessoas negras naquele mesmo espaço? Se elas conviveram, né, essas famílias conviveram na mesma perspectiva histórica. Porque em 1850, antes do fim da escravidão, o Estado brasileiro faz a lei de terras que proíbe o uso capião. Então toda a terra devoluta é do Estado, ela não é de quem ocupa. E aí quando você faz o fim da escravidão e as pessoas negras ocupam essas terras não são delas. Então você criou um mecanismo jurídico para impedir o acesso à terra. Mas ao mesmo tempo você recebia imigrantes e dava para eles terra. A gente tem várias colônias, né, que foram feitas ali, colônias de europeus, suíços, alemães, no sul do Brasil, que hoje são cidades. A gente vai lá e toma um chocolate quente, acha lindo o padrão de construção, mas isso foi feito, para os brasileiros que aqui estavam, isso não foi feito. Muito pelo contrário, né, foram feitas leis para criminalizar a capoeira. Então, assim, você vai percebendo que existe um processo histórico, cultural, jurídico, né, e econômico de segregação. Para esses eu dou alguma coisa, para aqueles eu não dou. Qual que é o resultado disso? Né? O resultado é uma sociedade estruturalmente racista. E como você vê, né, como você falou, existe, isso daí é fato, né? Como que as instituições, né, o próprio judiciário, o Ministério Público, a própria OAB, legislativo, executivo, enfim, essas pessoas, né, jurídicas, essas pessoas que têm o poder, né, de fazer a mudança de fato, como eles podem se articular, qual que é o caminho para vencer essa questão do racismo no Brasil? Bom, eu acho que as instituições, né, estão sendo constrangidas a observar as coisas de uma forma diferente, né? Fato é que elas têm faltado, muitas vezes, ao povo brasileiro, quando não reconhecem a necessidade ou a centralidade dessa questão, principalmente da questão racial, enquanto algo fundamental da gente superar para a gente conseguir ser o país que a gente quer ser, né? Mas eu gostaria de destacar aqui a função primordial também da sociedade como um todo, e aqui eu vou até direcionar as empresas, né, as pessoas e aos empresários, as empresas, porque nosso país, ao mesmo tempo, ele tem várias chagas, mas ele também tem uma riqueza cultural que é proveniente, né, dessa miscigenação, desse ambiente diverso do ponto de vista étnico, e que ele pode ser melhor aproveitado dentro das instituições, sabe? Das instituições, aí eu falo dos entes públicos, mas também da iniciativa privada. Porque o que a gente observa, e isso também tem uma série de pesquisas, inclusive internacionais, McKinsey fala sobre isso, né, na pesquisa McKinsey, como que empresas mais diversas são mais capazes de lidar com uma situação de crise, né, como elas são capazes de serem mais inventivas, de superarem circunstâncias adversas. Hoje, né, cada vez mais isso sendo relevante, né, para as pessoas querem estar em espaços que respeitam a diversidade, você tem menos rotatividade de funcionário e custo de recolocação, você tem menos absenteísmo, né, que é o resultado da pessoa estar desmotivada no trabalho e não entregar o melhor que ela pode, e você também tem, inclusive, algumas estatísticas que demonstram a capacidade de você lucrar mais em ambientes mais difíceis, em cenários de crise.
E para além disso, né, cada vez mais, até por essa tomada de consciência das pessoas, você tem uma sociedade que demanda isso na hora de consumir. Teve até uma campanha, né, um pouco mais antiga que fala assim, se eu não me vejo, eu não me compro. Porque não raramente as campanhas de cosmético, de roupa, não tinham modelos, né, pessoas negras. Hoje não, isso não existe mais, né? Isso é fruto de um processo de crítica e de não consumo. Isso dói no bolso do empresário, né? A gente tem empresas que estão sendo responsabilizadas de forma bastante rigorosa por praticarem atos de discriminação. A gente tem um exemplo do Carrefour, né, que recentemente teve, foi responsabilizado pela morte de um consumidor lá dentro. Inclusive, né, no dia da consciência negra, uma pessoa negra ser morta no estabelecimento. E para além do que ele sofreu de responsabilização em ações judiciais, que ele fez acordo, etc., você tem um custo de imagem. Né? Você tem um custo de imagem de lojas de roupa que já foram acusadas de discriminar pessoas negras. E isso, hoje, acaba sendo muito pesado para o empresário. Sabe? Então é muito importante também ele se atentar para isso, se não por uma visão altruísta e o interesse de construir um país melhor, para que ele entenda que ele precisa recolocar o negócio dele, a empresa dele, dentro de um novo mercado. Um mercado que não tem mais tolerância com isso. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, comerciais de cerveja, que a gente cresceu assistindo nos anos 90, passa um desse aí hoje. Você vai ter um boicote da marca, porque de fato a sociedade não tolera mais isso. Né? Então, se a gente não se atentar para isso, a gente pode estar mal colocado dentro da disputa do mercado. A gente já tem, por exemplo, grandes empresas, empresas listadas em bolsa, que precisam demonstrar para comerciantes europeus ou de outros países, né, enfim, de outros lugares do mundo, que elas têm políticas de responsabilidade social, de responsabilidade com o meio ambiente, porque senão a pessoa não compra. Né? Então, assim, o mundo inteiro está se transformando nesse sentido, e é importante, né, que as pessoas não fiquem para trás nesse processo, porque isso pode custar muito caro. Bacana. Doutor, me fizeram uma pergunta, eu quero transmitir para o senhor. A gente consegue, dentro do Brasil, mensurar, não sei se dá para a gente fazer, quais são as regiões onde tem a maior incidência do racismo, dentro do país, assim, onde a gente encontra o maior ou menor índice de racismo, os setores do mercado, quais são os setores que mais têm esse preconceito? Olha, essa é até uma pergunta muito, muito interessante e eu acho que é um ponto a ser pesquisado, porque de fato a gente não tem a consolidação desses dados. Não existe hoje uma fonte para a gente consultar e identificar qual é a região, por exemplo, do país que tenha mais racismo, até porque a gente precisaria fazer um recorte do que a gente está chamando de racismo. Se a gente for pensar racismo enquanto crime de racismo, né, bastaria comparar ali os dados da segurança pública, né? Quantos registros foram feitos, quantas sentenças foram prolatadas, a gente vai ter essa dimensão. Mas se a gente pensar o racismo enquanto fenômeno social, para além do criminal, que é o que eu acho que é o mais relevante, a gente vai começar a perceber, inclusive, expressões diferentes de racismo. O racismo no sul, né, no sul do Brasil, ele é diferente do racismo na Bahia. Eu vou falar assim, para mim, tem demonstração maior de racismo na Bahia do que nunca ter tido um governador negro num estado que tem 90% de pessoas negras? Inclusive num processo de desmobilização, né, dessas próprias pessoas em torno da construção de uma liderança, que também é fruto do racismo, né, desse racismo estrutural. Seria uma forma de a gente identificar o racismo, o fato de no norte, principalmente no norte e nordeste, algumas regiões, porque também, um ótimo exemplo, por que a gente tem uma visão estereotipada de que o nordeste é um lugar pobre? Verdade. Se a gente for olhar, por exemplo, Campina Grande, um polo industrial, tecnológico, com hospitais de primeiro mundo, mas aí a gente é Nordeste, né? O fato é que ali você tem também marcadores sociais que demonstram, né? O IDH muitas vezes é mais baixo, mas assim, essa visão única, né, e estereotipada, ela é muito problemática. Então assim, eu acho que o Brasil ele é muito diverso, né? Um país muito grande, muito extenso territorialmente, e tem manifestações muito diferentes de racismo. E seria interessante, dentro desse recorte, eu acho que até do criminal, e eu já fui perguntar disso antes, a gente conseguir fazer essa comparação de dados. Isso ainda não foi feito. Seria importante, então? Acho que sim, para a gente pensar política pública de combate ao racismo enquanto crime, né? Mas mais do que tudo, para a gente ir identificando também os problemas regionais. Em relação ao que você falou dos espaços, né, onde a gente vai perceber uma maior desigualdade racial, a própria advocacia é um meio, sabe? Tem uma pesquisa que ela é de 2016,
então, né, certamente está desatualizada, e até porque as políticas de cota vêm sendo aplicadas e cada vez mais trazendo resultados, que apenas 1% dos grandes escritórios, 1% dos sócios dos grandes escritórios eram negros ou negras. 1%. 1%. Então você imagina, todos os grandes escritórios, alguns com milhares de Isso no advogados Brasil. vinculados no Brasil, 1% eram negros. E de fato, vamos pensar, advogados negros. Às vezes a gente tem dificuldade de dizer esses nomes, muito por desconhecimento, que existem, né? Existem vários, mas também por ausência de espaço. Né? A gente tem personalidades que são geniais, que estão na academia, que não se enveredaram para a advocacia, porque era um ambiente muito mais arisco, por exemplo. Né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem tantas outras lideranças que são importantíssimas, inclusive históricas. O próprio Luiz Gama, né, que hoje é tido como patrão da advocacia, é um cara autodidata que provou a própria condição de livre no contexto de escravidão, depois foi responsável pela libertação de diversas pessoas, que é uma personalidade histórica gigantesca e que muitas vezes nem é lembrado. Eu colocaria ele na mesma prateleira de Rui Barbosa, por exemplo. E ele nem é lembrado, as pessoas nem sabem quem ele é. Mas a gente tem, por exemplo, a Edilene Lobo, que é uma advogada mineira, filha da UFMG, que foi recentemente, né, empossada no Tribunal Superior Eleitoral como ministra substituta, e que também é um nome brilhante que tem que ser lembrado e que muitas vezes não é lembrado. Então a gente tem aí também essa dificuldade na própria advocacia. A medicina vem se transformando, né? Não raramente as pessoas respondem a essa pergunta da seguinte forma: você já foi atendido por um médico negro? Né? Muitas pessoas falam que não, nunca. Seja numa condição de urgência, seja numa condição de marcar uma consulta. Aí você pensa, pô, eu tenho 30 anos, 40 anos, nunca. Quantos médicos você já foi na sua vida? Quantas faxineiras negras você já... Né? Então assim, você vai identificando essa diferença aí. Né? O senhor falou sobre ícones aí, sobre pessoas que no Brasil são referência, né? Eu queria, é uma pergunta minha, né? Porque eu gosto muito do tema, né? Porque eu tô com o senhor, mas eu gosto do tema e conheço tudo, já estudei tudo, já vi tudo sobre o Luther King. E eu acredito que o Luther King talvez seja também para o senhor uma referência, né? Nasce em 29, em 64 ganhou o Nobel da Paz e é assassinado em 68. Conheço muito, talvez o homem com a melhor oratória, talvez, de todos os tempos. E não sei se o Luther King influenciou algo na vida do senhor, na luta. O senhor tem que falar para o Luther King que muitas pessoas que lutam, que levantam essa bandeira, têm também Luther King como referência. Né? Sim. Martin Luther King é uma grande liderança, né, negra para o mundo, é pastor norte-americano, que traz, inclusive, uma perspectiva de uma luta contra o racismo que não seja pela violência, né? Que não seja pelo enfrentamento, pela disputa ali física, armada da coisa, inclusive num contexto onde isso estava pautado. Né? Tinha grupos que reivindicavam esse lado, e ele não. Ele Panteras Negras, né? Tinha, lá nos Estados Unidos naquela época, né? Tinha um pessoal que ia para a luta armada. Né? Não chegou a ser uma luta armada, né? Mas eles estavam dispostos a, de uma certa forma. Né? Mas é até interessante, assim, uma pequena parte dos Panteras Negras. Né? A gente associa muito os Panteras Negras às armas, mas sabia que essa foi uma tática também pacífica, entre aspas, de luta contra o racismo? Porque qual que era o uso das armas no nascedouro dos Panteras Negras? Né? Os Panteras Negras, eles começaram a se organizar, porque lá era e ainda é, né, liberado em muitos estados o porte de arma, você estar com a arma, né, levá-la consigo. E aí eles começaram a usar essas armas de forma não ativa para evitar a violência policial. Então, por exemplo, eles estavam num bairro periférico, a polícia chegava e fazia uma abordagem violenta, desciam algumas pessoas de suas casas com as armas à mostra, mas nunca em punho, e ficavam assistindo a situação. E aí, normalmente numa superioridade numérica, os policiais começavam a ficar constrangidos, o que vocês estão olhando e tal. E eles falavam, não estamos olhando, estão fazendo o trabalho de vocês, nós estamos olhando. E isso começou a, de uma certa forma, ser uma tática de resistência. Então não chegava e atirava na polícia, porque seria muito pior. Né? Viria outras coisas e ia arrebentar todo mundo. Mas eles começam a fazer isso. Inclusive ao ponto de um estado onde isso começa, né? Que agora me fugiu o nome, que era um estado muito defensor do porte de armas, começar a querer cancelar o porte de arma. Porque começaram a ficar preocupados com esse uso da arma enquanto uma tática de resistência. Acho que é o Tennessee. Tennessee, exatamente.
que é assim, como o Texas, né, que é mais famoso, é um lugar que defende muito o porte de arma. Eu já tive lá e realmente é tudo, as pessoas andam assim no E aí supermercado. tem até algumas fotos históricas, né? Quando eles estavam votando isso, porque lá tem muita essa lógica local, né? Não é necessariamente uma lei federal. E aí os Panteras Negras na porta do local de votação, segurando armas longas, em protestos. É um protesto, então, assim, não chegou a ser uma luta armada. Sim, Num segundo momento você tem enfrentamentos maiores, né? Inclusive já quando, e aí hoje documentos revelados, né? O FBI e a CIA agiram de forma intencional para desconstituir os Panteras Negras, as principais lideranças foram mortas ou presas, enfim. Inclusive inserindo, né, agentes infiltrados, enfim, foi toda uma lógica mesmo de descontinuação daquele movimento. Mas voltando ao Martin Luther King, nesse mesmo contexto, né, é um cara que está, por exemplo, treinando estudantes, treinando cidadãos para não resistirem. E aí ele usa uma outra tática, né, que é uma tática até meio Gandhi, de constrangimento. Então assim, vocês não podem estar num restaurante. As pessoas entram lá dentro e ficam lá dentro de forma pacífica, e começam a apanhar e não reagem. E aí isso vai gerando um constrangimento naquelas pessoas que conviviam com o racismo, mas que achavam aquilo errado, muito grande. Esse incômodo começa a ficar muito grande. E aí você tem, inclusive, algo que eu acho que é importante destacar, que assim, são movimentos onde o protagonismo é negro. Né? A luta contra o racismo tem um protagonismo negro que é inevitável. Mas a participação das pessoas brancas é fundamental. A marcha de Selma, do Martin Luther King, ela não aconteceria se não tivessem 2/3 de pessoas brancas. Porque a forma da polícia repelir aquela manifestação foi diferente. As fotos mostram várias pessoas brancas participando. É muito legal. E isso é importante, porque Muito assim, legal. o problema do racismo não é um problema só das pessoas negras. Sim, É um verdade. problema de toda a sociedade. Verdade. E, inclusive, se a gente for pensar na lógica de causa e consequência, né, são as pessoas brancas que criaram o racismo. Então elas também têm a necessidade, né, histórica, e é importante, porque muitas pessoas vão ficar feridas com isso. Falar, não, mas eu não fiz nada. E aí eu não estou falando de ninguém, eu não estou citando nenhum CPF aqui, né? Eu estou dizendo assim, existe essa própria composição da sociedade entre brancos e negros não é uma invenção do negro, né? É uma invenção dentro de um processo de colonização e de escravização, onde isso é determinante. Então, é um problema de todos. E é a sociedade que a gente coabita, então a gente tem que trabalhar junto para resolver isso. Ele foi assassinado em 68 por um branco, né? Radical. Um branco radical. O que para mim só mostra que ele estava certo, né? É um grande problema, é muito, muito grave, né? A gente perder pessoas como ele, assassinadas, porque são pessoas que lutaram pacificamente contra a violência, né? E são brutalmente assassinadas. Mas deixa um legado fantástico, né? Inclusive aquele... E uma frase fantástica, né? Que ecoa para a eternidade, né? Have a dream, né? Eu tenho um sonho, né? Exatamente. E eu gosto E muito até mais, de assim, eventualmente eu volto nesse discurso, porque assim, eu tenho um sonho, mas ele fala, qual que é esse sonho? É um sonho que meu filho vai ser julgado, não pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter. Né? Eu tenho o sonho de poder ter as mesmas oportunidades. E veja, assim, né? Pessoas que estão nessa luta não estão pedindo isso aí. Ninguém quer privilégio. Ninguém quer ter o que ninguém tem. Eu brinco assim, eu só quero ser tratado como todas as outras pessoas são tratadas. Desses expoentes assim, que tem históricos, né? Qual que você julga, assim, na sua opinião, assim, o que foi essa pessoa, né? Pode dizer assim, que deu esse start, né? Que começou, que fez um movimento correto para as pessoas começarem a atinar. Tem alguma coisa errada, alguma coisa precisa ser feita. É interessante, e aí assim, não estou fugindo da pergunta, não. Mas é porque a gente sempre trata muito essa luta por igualdade racial numa perspectiva que ela é coletiva, sabe? Sim. É muito difícil você ter uma pessoa que foi... Você tem uma conjunção de pessoas, sim, algumas inclusive mais esquecidas na história, que são todas elas igualmente importantes, né? Até essa lógica de uma coletividade é algo muito, muito essencial para a cultura tradicional africana, né? Assim, ninguém faz nada sozinho. Sim. O fato é que, assim, no Brasil a gente tem algumas personalidades, Zumbi dos Palmares, né, que inclusive dá nome ao 20 de novembro, que é tido como uma das maiores lideranças de uma resistência mesmo contra o processo de escravização, esse é século XVII, compondo o Quilombo dos Palmares. E é interessante destacar, assim, ele tem uma liderança muito grande, mas ele era um líder militar, porque a organização daquela sociedade em Palmares era uma sociedade matriarcal. Ou seja, a liderança política daquela sociedade era das mulheres. Os homens eram líderes militares, e aí quem fazia essa gestão era a esposa de Zumbi, que era Dandara dos Palmares, também muito lembrada. A gente tem várias revoltas no Brasil que foram fundamentais, né? O primeiro lugar a abolir a escravidão no Brasil é no Ceará. E você tem o movimento dos jangadeiros, que é um movimento popular,
Os jangadeiros, basicamente, né, chegavam os navios com os escravizados no Ceará e aí você tirava essas pessoas do navio e levava para a terra firme com jangadas. E você tem uma espécie de greve dos jangadeiros, que a principal liderança foi o Dragão do Mar, que é uma liderança importantíssima, em primeiro lugar, abolir a escravidão, né? Você tem na Inconfidência Baiana, né, que é uma espécie de Inconfidência Mineira, mas que aconteceu, né, na Bahia, que inclusive eles marcam a independência da Bahia como a data da Inconfidência Baiana. Você teve lideranças como Maria Firmina, né, como Maria Filipa, melhor dizendo, que foi fundamental, era uma mulher negra que fazia enfrentamento físico com guardas, né, portugueses nesse processo de luta pela liberdade. Você tem André Rebouças, né, que foi fundamental para a constituição de um processo arquitetônico, né, de engenharia do Brasil. Você tem várias lideranças, inclusive algumas que foram negadas a sua condição de negritude, né, o próprio Machado de Assis, que é um dos grandes nomes. A literatura faz parte disso, as artes fazem parte disso. Internacionalmente a gente tem o Malcolm X, que já tinha uma outra vertente, né? Mas ele muitas vezes é vendido como radicaloide, não era? Era um cara extremamente inteligente, perspicaz, sagaz, né? Você tem o próprio Martin Luther King, que a gente já falou aqui hoje. Você tem Obama. Obama, de uma certa forma, eu acho que ele já é uma figura um pouco mais contraditória, sabe? Ele é um nome que muitas pessoas elogiam porque chegou em um local que muitos outros não conseguiram. Mas eu acho que essa própria... E eu tento sempre ser muito pragmático, né? É muito difícil você estar presidente dos Estados Unidos e não fazer certas coisas, né? A própria condição te obriga a isso. E aí eu não tenho essa... Para mim, eu acho que não depende da pessoa. Muitas vezes o cargo te exige algumas coisas. Eu também não estou aqui suavizando, porque ele pensa assim, é um dos poucos presidentes, se não o único, que começou e terminou um mandato em guerra. A política externa é muito violenta, ele sempre foi um deputado, né, um senador contra a guerra no Afeganistão e não conseguiu fazer o fim da guerra do Afeganistão. Também teve uma participação muito relevante na guerra do Iraque. Então, esses são pontos que ele, inclusive, guarda contradição com as opiniões dele como parlamentar, sabe? Mas é isso, assim, é uma figura mais contraditória, mas ele tá, ao mesmo tempo é um líder carismático, ele nutre muito, assim, né? As pessoas adoram ele, mas se você for olhar o que ele fez mesmo, tem um pouquinho de contradição, que na boa faz parte da vida. Né? Tá para nascer um grande líder, ou qualquer pessoa do planeta. Né? Não tem como, ele tava dentro de uma engrenagem que ele ficava limitado. Deixou um legado, deixou um papel, e eu acho importante destacar, tá? Obama é fruto de 50 anos de política de cotas. Inclusive, no próprio discurso do Obama, ele cita Luther King. Eu vi o discurso do Obama da posse, a primeira posse dele. Ele cita Luther King, queria que Luther King, as pessoas chorando. Foi muito lindo. As pessoas chorando, ele falou, eu gostaria muito que Luther King estivesse aqui para ver esse dia. Ele cita, né, Luther King. Não, e de forma alguma é extremamente simbólico. Não é? Você tem um país como os Estados Unidos, depois de 400 anos de história, tem um presidente negro. Isso é muito, muito histórico. Eu acho interessante, por exemplo, o Brasil já teve, mas não era uma condição assim, de pessoa negra que estava ali exercendo algum papel de fato pelas pessoas negras, né? Até por conta dessa perspectiva da miscigenação, etc. A gente nunca teve um que tivesse isso como uma bandeira. Né? E talvez, né, não tenhamos tão cedo, porque o contexto político não aponta para isso. Né? Mas quem sabe também tem uma juventude chegando aí, o próprio Silvio Almeida que eu citei aqui, apesar de que ele não é muito da política, né, ele é mais um técnico, um cara, um professor, advogado, mas é um nome certamente forte para um futuro político, se ele assim quiser. Mas enfim, eu acho que a gente tem várias pessoas tiveram vários papéis, lembrando aqui agora o Mandela, Nelson Mandela, né, que também como um exemplo muito forte na África do Sul, e tantas outras lideranças, né, que a gente poderia citar aqui, inclusive do presente. Eu acho que atualmente o que a gente percebe no Brasil é a formação de muitas lideranças nesse campo teórico, né? Vários autores, autoras, filósofos, escritores que estão aqui no Brasil, o Pelé teve algum papel importante nisso? Cara, eu acho o Pelé muito injustiçado, sabe? Sinceramente, eu acho que, assim como ele tem questões muito sensíveis na vida dele, né? A relação dele com a filha, a relação dele exclusivamente com mulheres brancas, né? Assim, de muito destaque, o fato dele, num período da ditadura, não ter se colocado de forma mais contundente contra contra a ditadura, mas assim, eu acho muito, eu coloquei aqui injustiçado, né? Você pegar uma pessoa que colocou um brasileiro negro, né, como um sinônimo de Brasil, né? O mundo inteiro identifica nele, é um fenômeno do esporte, talvez o maior, não só o maior jogador de futebol, mas o maior atleta da história.
E aí a gente, de uma certa forma, enfim, ignorar toda a relevância que ele teve por conta dos erros dele, né? E aí eu até remeto a um ensinamento bíblico que é quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Eu acho muito complicado a gente esperar esse líder perfeito, porque se a gente tem um líder desse tamanho, né, uma pessoa tão relevante como ele, por que não tentar explorar os pontos positivos, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente tem essa cultura de destruir as nossas próprias lideranças, enquanto brasileiro. Né? Não estou falando só das pessoas negras, não, estou falando do Brasil como um todo. Assim. Essa coisa de não abraçar o que a gente tem de bom. Mas eu acho que o Pelé ele foi fundamental para muita coisa, sabe? Ele supera com muita grandeza vários obstáculos. Tenho certeza que não deve ter sido fácil, apesar de ele ser rico, apesar, né, para aquele contexto social de ser uma estrela, de estar, não foi fácil, inclusive se omitiu em alguns contextos, né? Porque como que você exige de uma pessoa num contexto de ditadura, de falar contra a ditadura? Você pode até ter essa decisão, né? E eu acredito que muitas pessoas de fato teriam, mas você pode exigir isso de outra pessoa, né? Ou de exigir de uma pessoa que está no auge da sua carreira. Vamos pensar o que aconteceu com Muhammad Ali, como que a carreira dele foi destruída pelo racismo. Então a gente pega, e pelo fato de ele lutar contra o racismo, né, que é outro também que a gente não pode esquecer nesse contexto, né? Teve um importante papel na luta contra a guerra, né, no Vietnã. Então, eu acho que as pessoas fazem suas escolhas e pagam um preço por isso. Não à toa, Muhammad Ali é quase que um líder incontestável. Sim. E o Pelé tem todas essas dúvidas. Ele pagou um preço por isso. Mas isso não muda o fato de que ele fez muito pelas pessoas negras desse país. Em Belo Horizonte, tem o Dr. Marcelo Collin também, que é um ícone. Tá aí o expoente, o arauto, né, da causa. E é bacana demais a gente ver que no nosso estado pessoas estão engajadas, né, para vencer esse problema, né, que é, não vou falar nem nacional, não, é mundial, né, mundo todo. Doutor, uma pergunta que chegou para mim aqui com muita frequência, eu quero transmitir para o senhor falar com os nossos ouvintes sobre cotas raciais em concurso público, faculdades, qual a importância, é necessário? Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema super atual. Vamos lá. No nosso país a gente identificou de forma muito evidente que existe uma discrepância na capacidade de disputar certos espaços, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, as universidades públicas com uma prevalência muito grande de pessoas brancas, num país em que mais da metade da população é negra, você começa a identificar que se não existir algum movimento para favorecer a diversidade naquele espaço, ela não vai existir de forma espontânea, ou vai levar muito mais tempo. Eu entendo, por exemplo, na educação, é interessante sim a gente pensar, obviamente, no investimento na base, na educação de base, para que isso reverbere nas aprovações. Mas a gente sabe também que não é o aluno da escola pública que, via de regra, vai entrar na universidade particular, na universidade pública, no FMG, né? Então, esse é um processo muito mais longo e muito mais difícil de ser implementado na prática. Quando a gente fala da cota, eu acho que tem dois elementos que são fundamentais. Primeiro, é uma política provisória. Cota ela não é criada para ser permanente, para ser perene. Tá? Não à toa a lei de cotas fala de uma revisão periódica. A nossa é de 10 em 10 anos e começou a revisão ano passado. Né? Segundo ponto é que ela é uma política com recorte racial. Então, ainda que a gente tenha, por exemplo, as cotas nas universidades públicas também prevendo uma forma social de entrada dessas pessoas, no funcionalismo público, por exemplo, ela é só racial. E por que racial? Porque não é só a falta de condição de estar no espaço, mas é também a representatividade de vermos pessoas negras nesse espaço. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente começa a olhar para a nossa sociedade e identificar pessoas negras em todos os postos de trabalho, em toda a hierarquia social, de renda, de poder, a forma da gente agir em sociedade muda. Quando a gente tem uma visão de que as pessoas negras estão só na base dessa pirâmide, acontece isso já aconteceu comigo, eu estar de terno no casamento da minha prima e alguém perguntar se eu era o segurança. Porque as pessoas estão habituadas a ver pessoas negras de terno como seguranças e não como juízes e promotores. Ou uma mulher negra como faxineira e não como dona do seu próprio negócio, empreendedora. Então, na medida que a gente favorece essa recolocação social, e a cota é uma boa medida para isso, porque a gente sabe a importância do ensino superior, né, na busca de melhores condições de vida, da escolarização como um processo de ascensão social,
a gente dá um trampolim para isso. E os números das cotas são inegáveis. O número de pessoas negras nas universidades aumentou muito, o número de pessoas negras no mercado de trabalho que demanda, né, um acesso à universidade aumentou muito, e aumentou inclusive a crítica a essa estrutura racista. Porque você tem mais pessoas teorizando sobre isso e contribuindo também com o conhecimento acadêmico. Né? Então a cota é uma política temporária que tem a intenção de desconstituir uma desigualdade histórica que é racial e que, uma vez desconstituída, a política tem que ser encerrada. A questão é que a gente ainda está muito longe disso. Né? E aí quando a gente pensa a cota, por exemplo, no funcionalismo público, ela tem essa mesma funcionalidade. Porque imaginem, né, daqui a 10, 20, 30 anos, e a gente não ter mais essa tranquilidade de distinguir pessoas em posição social pela questão racial. Isso tende a fazer com que exista menos preconceito. Né? Um outro exemplo que eu sofro é de eu estar num carro legal e no posto de gasolina eles acharem que eu sou motorista do carro, e não que eu sou dono do carro. Com 20, 30, 40 anos de política afirmativa, essa visão social vai mudar, porque você vai ver pessoas em todas as posições. Né? Grandes empresários negros, grandes juízes, promotores, grandes médicos, a medicina. Teve um médico cardiologista, não sei se você sabe dessa história, ele veio dar uma palestra no Brasil, ele é dos Estados Unidos, e ele é, né, negro de pele escura, e ele tem dreads bem grandes. O cara é assim, o supra-sumo do conhecimento da área dele. Ele era o palestrante mor num grande congresso que aconteceu em São Paulo. E aí ele está entrando no hotel para dar a palestra e os seguranças seguem ele. Onde é que você está indo? O que você está fazendo aqui? Porque ninguém imagina que um cara negro de dread pode ser um médico bem conceituado. Na medida que a gente vai se acostumando, né, o nosso olhar social vai se acostumando a ver mais diversidade nesses espaços, a gente tende a ser menos preconceituoso. Né? Tem uma música que fala que, falando aí sobre essa questão da cota, é uma música antiga que fala assim, se você soubesse o valor que o negro tem, tomava um banho de pinche para ficar negro também. Aí eu lembro dessa música quando falo da questão das cotas, porque até pouco tempo aparece uma situação que virou até um pouco ficou bizarro, de uma pessoa se pintando de preto para prestar concurso público. Não sei se o senhor chegou a ver isso. Então tem pessoas que parecem que também tentam usar da cota de maneira ilegal, né, doutor? Isso é muito, muito curioso, né, para não falar algo pior, que é o seguinte, sempre foi estimulado as pessoas negras negarem a sua negritude enquanto um processo de aceitação social. Então, e isso assim, eu vivi isso, várias pessoas da nossa geração viveram isso. De você tentar afinar o seu nariz dormindo com um pregador no nariz, de você raspar a cabeça, porque o cabelo black ele traz uma perspectiva de negritude que traz mal, né, que traz né, esse olhar racista sobre você. Uma ideia que a gente já conviveu com ela de boa aparência. Currículo, tem que mandar fotos e a gente só contrata pessoas com boa aparência. Nada mais racista do que isso, que a gente sabia que a relação, muitas vezes ali o critério era racial, as pessoas negras eram né, segregadas no processo de seleção. Então, assim, sempre. E a gente teve, né, um processo de muitas mulheres alisando o cabelo, que queria trazer o fenótipo, né, branco como algo assim, para ser melhor inserido na sociedade. E aí a gente vê, por exemplo, a mulher, quando faz a transição do liso para o cacheado, muitas pessoas criticam, achava mais bonito de outro jeito e tal. Assim, historicamente, você ter características negras te fazia pior pelo racismo. A boca grande é ruim, o nariz grande é ruim, o cabelo é ruim, tudo é ruim. E aí agora que você tem uma política pública voltada para a inclusão das pessoas negras, você tem um tanto de gente querendo ser negra. Né? E aí, assim, afroconveniência. Eu sou preto quando me convém. Se eu for participar aqui de um concurso da Polícia Federal, agora eu sou negro, mas aí depois que eu passei eu não sou mais não. Né? E o fato é que as pessoas que são negras e que deveriam ser sempre as destinatárias dessas políticas afirmativas não têm essa opção. Eu até defendo que as bancas de heteroidentificação cada vez mais subam essa linha de corte. Porque se você tem dúvida se a pessoa é negra, muitas vezes porque, veja bem, não é que ela não seja negra. Eu, inclusive, defendo que a autodeclaração é um direito personalíssimo. A pessoa diz o que é. Salvo flagrantes fraudes. Mas a pessoa, muitas vezes, porque tem também uma zona cinzenta, onde a pessoa se vê, mas as outras pessoas talvez não vejam. A minha questão eu acho que a linha de corte da política afirmativa, das cotas, ela tem que estar acima da dúvida. Entendi.
Porque o policial não tem dúvida, muitas vezes, quando pratica um ato de violência contra uma pessoa negra. O segurança do supermercado não tem dúvida quando segue uma senhora que está ali olhando o preço e ele acha que está roubando. Né? Então, o racismo não tem dúvida. A política afirmativa eu entendo que é para essas pessoas que sofrem racismo precisam ser reinseridas, né, dentro de uma... recolocadas ou lógico que por mérito. Ninguém vai ganhar a vaga. Você vai fazer o vestibular, você vai ter que ter os requisitos ali. E, inclusive, essa é outra falácia, né? Diziam que as políticas, que a cota, por exemplo, faria com que pessoas inábeis entrassem nas universidades ou no concurso público. E já tem pesquisas que demonstram que as notas dos cotistas é igual ou superior à dos não cotistas. Ou seja, não existe necessariamente uma correlação entre ser cotista e ter menores notas. Muito pelo contrário. Então, às vezes, o que a pessoa precisava mesmo era uma oportunidade para ingressar. E a gente sabe também que muitas vezes esses vestibulares, né, não cobram o que é necessário para você fazer a faculdade. É um processo seletivo um tanto quanto banal, né? Então, o concurso público tem muito disso, né? Você ficar decorando conhecimento, não quer dizer que depois que você entra lá dentro você é melhor ou pior, porque sua nota era maior ou menor. Mas essa afroconveniência ela é interessante, porque agora você começa a ter um tanto de gente querendo ser preto, né? Querendo ser negro. Quem é sabe. Quem é sabe. Olhar, o assunto não é raso, né? Ele é um assunto denso. Se você olhar, a gente teria que ficar aqui muito... Na verdade, eu acho que é impossível você esgotar um assunto igual esse. E em obediência, né, ao tempo proposto, eu sei que o doutor tem as agendas dele. Eu gostaria só para finalizar, né, e só deixar sua mensagem, né, dada a sua experiência de vida, né, as coisas, né, que você experienciou e sabe, né, para você, qual que é o caminho, né, para a pessoa em si, né, o ser humano como individualidade, mas também como coletividade, para estar, né, trabalhar esse racismo, essa questão que às vezes está ali, como trabalhar, né, ela em relação a isso e de maneira geral já, não só trazendo também no âmbito do racismo, mas como as pessoas podem, quais os valores que as pessoas têm que observar para de fato vencer, né, para o Brasil ser um país igualitário, né, atualmente. Bom, eu entendo que o caminho é o caminho da ação. A gente não pode ficar satisfeito em não ser racista. Né? Em dizer assim, olha, eu não discrimino ninguém dentro da minha relação pessoal. Eu convivo com pessoas diversas e eu sei que não sou preconceituoso, logo eu fiz a minha parte. Para a gente conseguir desconstituir um processo histórico que é muito presente no nosso dia a dia e que faz parte da maior parte da nossa história, a gente vai precisar agir contra, mais do que se omitir, sabe? Então, o que eu estou dizendo aqui é traduzindo uma frase de Angela Davis que é simples, mas profunda, que é para que para você desconstituir o racismo, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, o que eu conclamo às pessoas é refletirem sobre como que elas podem agir no seu cotidiano, no seu espaço de trabalho, no seu espaço da família, no seu espaço de convivência, de relacionamentos, para desconstruir o racismo. Não apenas não replicá-lo, sabe? Mas isso, assim, eu estou aqui na minha empresa, eu percebi, fiz o teste do pescoço, que a gente falou aqui mais cedo, e percebi que dentro da minha empresa não tem diversidade racial, eu posso me propor a fazer algum processo seletivo específico, ou tentar entender por que isso está acontecendo. Às vezes é um critério que eu estou usando no processo de seleção que está servindo como gargalo para isso. Talvez se abrir para essas outras leituras. Por exemplo, quantos autores negros você já leu? Pergunto para o ouvinte. Fazer essa pergunta. Quanto de literatura, de arte eu conheço? Porque se todas as suas referências técnicas, na academia a gente só lê europeu, né? Francês, filósofo, né? Grego, francês, alemão. Não tem nada assim de brasileiro, não tem nada africano, né? Fazendo essa oposição a europeu e africano que exista. Hoje um dos maiores filósofos vivos do planeta, que inclusive avança sobre Foucault, né? Sobre a teoria de Foucault como ninguém, é um cara camaronês, dá aula nos Estados Unidos, fantástico, Attila Mbembe, que é quem fala da necropolítica, né? É um cara fantástico, mas assim, a gente está tendo esse referencial teórico. As músicas que a gente escuta, sabe assim, porque tem muito de aprendizado no rap, tem muito de aprendizado no samba. Essa história está sendo contada pela oralidade, né?
Então, assim, eu acho que as pessoas podem agir. Viu o Google, autores negros brasileiros. Lê um livro, lê 2. Lê Bell Hooks. Lê Angela Davis. Eu citei 2 gringas, eu tenho que falar dos brasileiros também, né? Lê Jamila Ribeiro. Lê Sueli Carneiro. Né? Lê Abdias do Nascimento, que foi senador do nosso país. Uma história fantástica. Né? E aí, assim, por meio dessas outras leituras, dessas outras convivências, a gente vai conhecendo um mundo que é o mundo de quem está indo contra o racismo. E isso vai ajudar a gente a agir, sabe? Desconstruir racismo, desconstruir discriminação em geral, é isso. Então, assim, né, para não falar só da questão racial, como que a gente, nós homens, né, 3 homens aqui, podemos agir para acabar com o machismo, com a desigualdade entre homens e mulheres, né? Se controlar, é mudar a forma, a postura no dia a dia, é parar e pensar. E não só assim, não o que eu vou deixar de fazer, mas assim o que eu vou fazer. Acho que essa é a mensagem. Tá? O que a gente pode fazer para acabar com a discriminação. A solução eu acho que está por aí, está na ação. Como tudo na vida, né, para mudar, a primeira coisa precisa a aceitação e depois a ação para cuidar disso. É bacana demais. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. É uma honra imensa, me agregou muito aqui, né, Lúcio? Que aula, né? Foi exatamente. Que a gentileza de vocês. Uma pequena contribuição, que é algo que é muito caro para mim, mas eu fico muito feliz de participar, né, do convite mais uma vez. Muito contente mesmo de estar aqui, né, de ter a atenção de vocês, porque é algo que eu acredito verdadeiramente e se eu puder contribuir um pouquinho aí com cada um, eu estou muito satisfeito. E mais, eu aposto muito na dialética, na troca. Sim. Então não discordou, né? Discordou de alguma coisa que eu falei, quer futricar um pouco do assunto, né? Tem aí as redes sociais, estou à disposição, sou muito acessível, chamo no WhatsApp, no Instagram, e a gente bate um papo e tenta melhorar essa visão, porque é isso, a gente aprende junto. Gente, obrigado mesmo. Excelente, muito obrigado a todos pela audiência.